Graça e paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos irmãos da Igreja Batista em Itatiaia. Queridos, uma pergunta para todos nós, né? Uma pergunta para você que vai assistir esse vídeo. Na sua opinião, o que faz a diferença na vida da igreja? Em relação ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento espiritual, como reino de Deus na terra? O que faz a diferença para você? Eu vejo que a resposta para essa pergunta ela se torna às vezes muito relativa, entendendo que cada um tem uma percepção diferente do que é mais ou do que é menos importante dentro dessa questão. Talvez para muitos, o que faz a diferença na vida da igreja são os ministérios que ela possui. Ministérios bem estruturados, ministérios sólidos, obreiros capacitados, né? Ministérios que sejam plurais, ou seja, que possam atender a todos os grupos existentes hoje na igreja, alcançando todos esses grupos dentro da sua individualidade, ou seja, tenha um bom trabalho tem um ministério infantil forte, que trabalhe bem com crianças, tem um ministério forte que trabalhe bem com os jovens, com os adolescentes, tem um ministério forte com mulheres, com os homens, tem um ministério forte de ensino da palavra, enfim. Mas talvez para outros o que faz a diferença na vida da igreja é o conforto estrutural que a igreja pode proporcionar aos seus membros. Ou seja, um templo bem construído, com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado, com ventiladores, enfim. Sem querer menosprezar o valor de todas essas situações que eu acabei de expor, eu acredito que todas elas têm sua importância, o seu valor e com certeza ajudam muito no crescimento da igreja e no desenvolvimento da sua missão como agência de Deus na terra. Porém, eu quero destacar um valor que fazia parte da igreja raiz, a igreja apostólica, a igreja primitiva, que é um valor que nunca vai perder a sua importância e a grandiosidade da sua relevância no crescimento e na obra de Deus dentro da sua igreja. E esse valor chama-se unidade, a unidade dos crentes. Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 43 e 44, nós lemos assim: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha só o que diz o versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso para mim é muito forte, porque estar junto e ter tudo em comum não é fácil. Estar junto e ter tudo em comum é um desafio muito grande, principalmente para os nossos dias, onde nós vivemos tempos de individualismo, onde nós vivemos tempos de isolamento. A palavra isolamento, ela foi colocada de uma maneira muito forte dentro do nosso contexto de vida. Nos foi dito que nós temos que nos isolar para nos preservar ou para preservar a nossa saúde. Enfim, nós temos hoje uma sociedade que caminha com muita facilidade dentro do isolamento, do individualismo, da individualidade, e tudo isso, de certa forma, fere esse propósito, que é um propósito do coração de Deus para as nossas vidas, que é o propósito da unidade. A igreja de Atos, ela crescia, ela se desenvolvia, ela se fortalecia, porque todos estavam juntos. Tudo que eles faziam, eles procuravam fazer juntos. Eles evangelizavam juntos. Eles adoravam a Deus juntos. A palavra de Deus diz que no templo ou nas casas eles estavam juntos. Eles comiam juntos. Eles participavam ativamente da vida uns dos outros. E isso dava um fortalecimento muito grande à igreja. Então, a unidade ela é muito importante para o crescimento, para o fortalecimento da igreja. Os ministérios da igreja dependem da unidade da igreja. Para nós pensarmos em ministérios fortes, ministérios que façam a diferença na obra do Senhor, nós precisamos primeiro pensar na unidade, porque sem unidade não há ministérios. Não existe ministérios formados por uma pessoa só. Ministérios são formados pela unidade de pessoas que entendem que têm um chamado semelhante e precisam trabalhar juntas em prol do reino, em prol da expansão da igreja, em prol da proclamação do evangelho, da glorificação e da exaltação do nome de Deus na terra. Então, os ministérios da igreja dependem da unidade.
a estrutura da igreja, para que a igreja tenha uma estrutura boa, uma estrutura bem firme, ela precisa da unidade da igreja, trabalhando para construir aquela estrutura, para cuidar daquela estrutura. A unidade, ela é base. A unidade, ela vem antes de muitas coisas que nós consideramos importante. O Senhor Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um, como tu és em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: quando nós, como igreja, estamos unidos uns com os outros em amor, as pessoas que estão fora da igreja, elas creem em Jesus como aquele que foi enviado por Deus para salvar o mundo. Ou seja, a nossa unidade, ela fala sobre a nossa salvação, ela fala sobre o nosso Redentor, ela fala sobre o Cristo a quem nós servimos. Então, quando nós vivemos e andamos em unidade, nós facilitamos o trabalho de missões e evangelismo na terra. Então, a unidade vem antes do evangelismo. Você parou a pensar nisso? Então, quando a igreja de Atos, ela simplesmente desenvolvia a dinâmica da unidade e eles estavam juntos louvando a Deus, as pessoas que estavam no mundo, elas eram acrescentadas à igreja. É isso que a palavra de Deus diz, que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque olhavam para a unidade da igreja, e aquilo era tão contagiante que eles eram levados para dentro do templo e ali eles se convertiam ao Senhor Jesus. E na primeira carta também de João, no capítulo 1, diz assim: se estamos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se estamos em Deus, o reflexo de estar em Deus, ou uma das marcas de estarmos em Deus, é que nós temos comunhão uns com os outros. A comunhão que nós temos uns com os outros é o reflexo de uma vida em Deus, é o reflexo de uma vida com Deus. Se estamos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, queridos, não negligencie o valor da comunhão, não negligencie a oportunidade que você tem de estar em unidade com a igreja, com seus irmãos em Cristo, seja na escola bíblica dominical, seja num culto de quarta-feira, seja num culto de sexta-feira, seja no domingo à noite. Nós temos que lutar pela nossa unidade, temos que lutar para estarmos juntos e aprendermos juntos e crescermos juntos. É um desafio da Igreja Batista em Itatiaia vivermos em unidade. Temos que estar juntos a nível de ministérios, o ministério dos jovens. Os jovens entre si precisam estar juntos. Os levitas precisam estar juntos, um ao lado do outro, compartilhando da vida um do outro, não apenas no momento do ensaio do louvor, mas estando realmente juntos. O ministério com mulheres, a MCM precisa estar junta, ou juntas as mulheres precisam estar, as mulheres que fazem parte desse ministério. Todos que trabalham dentro da casa do Senhor precisam estar juntos, unidos, alinhados em fé e em amor. Precisamos estar juntos apesar das diferenças que temos, apesar das contradições que muitas vezes temos, apesar dos desacertos que às vezes temos, apesar dos desacordos que às vezes temos, apesar dos desafetos que às vezes temos, nós temos que estar juntos. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado com esse propósito. E porque o amor de Deus em nós, a obra dele se evidencia na nossa capacidade de termos diferenças, desacertos, desacordos, mas apesar de tudo isso, nos amarmos e dissermos a tudo que nos cerca, que apesar de todas essas coisas, é valioso, é importante, vale a pena estarmos juntos, porque essa é a vontade do nosso Deus. O Senhor nos diz na sua palavra, Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, olha só, querido, isso é um propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração, embora o tema unidade seja algo que a gente costumeiramente trabalha, embora o tema unidade seja algo que em momentos anteriores a gente já tenha falado sobre isso, sobre essa importância, mas eu vejo que constantemente nós temos que rever
temas que nós já vimos, temas que nós já ouvimos sobre, para podermos novamente refletir sobre a importância daquele tema na nossa vida. Então, hoje nós estamos falando sobre unidade. Pode ser que daqui um ano a gente fale de novo sobre esse tema, porque necessário é. Queridos, nós vivemos num mundo que tem nos ensinado a caminharmos sem unidade. Então veio a pandemia e disse para mim e para você, isole-se, se isole da sua família, se isole da igreja, se isole dos seus irmãos, se isole das pessoas que você ama, porque essas pessoas são um perigo na sua vida, você pode ficar doente por se aproximar delas. Essa mensagem entrou muito forte no coração de muitas pessoas e isso vai contra a palavra de Deus. Nós temos que acreditar que existe um Deus que, apesar das pandemias, epidemias, doenças contagiosas, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está aí para honrar o propósito de nos abençoar quando nós levamos a sério aquilo que nós precisamos viver a nível de propósito espiritual que Ele tem para as nossas vidas. E um desses propósitos é a unidade. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração e quero dizer para você, estamos juntos. Tivemos um congresso de cura há alguns dias, realmente muitas pessoas foram abençoadas, curadas, restauradas. O pastor Wellington, que foi um dos últimos não, foi o último pregador do congresso, ele me ligou só para dar um testemunho que ele foi abençoado no congresso, ele recebeu uma cura espiritual e emocional dentro do nosso congresso. E ele me ligou só para me dizer isso, ele falou, pastor Gaudilei, eu fui aí para ministrar e eu saí daí ministrado, eu saí daí curado, uma situação que há muitos anos estava travada na minha vida, Deus destravou depois do congresso. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus, debaixo da direção de Deus, tem resultado. Por isso que a palavra de Deus diz, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Ou seja, não deixará de dar o seu fruto. Quando a Bíblia diz não será vão, está dizendo não deixará de dar frutos. Então, querido, eu quero deixar essa palavra no teu coração e quero dizer para você, lute pela unidade, lute simplesmente para estar na igreja, para participar da obra do Senhor, para ouvir a palavra, para ser ministrado, para compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida e receber da parte de Deus aquilo que Deus tem feito na vida do seu irmão, porque é compartilhando mutuamente da obra de Deus que nós crescemos mutuamente também, tá certo? Deus abençoe sua vida, que você receba essa palavra no seu coração, com todo carinho, e que você realmente seja edificado através dessa palavra, porque é a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.